Queridos amigos, sejam bem-vindos. Vamos fazer uma série de vídeos comentando os versículos bíblicos que estão alinhados com a terra criada por Deus. Quer dizer, a terra que nós sabemos que não é esférica, que foi introduzida nos currículos pelos jesuítas. Tá? Essa coisa aqui, ó. Nós sabemos que não é isso aqui. Tá? Então, por conta disso, vamos iniciar uma série de comentários corretos sobre a Bíblia. Porque temos a série de comentários distorcidos sobre a Bíblia. Então, inauguramos aqui, neste vídeo, os comentários corretos sobre a Bíblia. E eu quero começar lendo a Epístola aos Hebreus. Vemos que um dos argumentos dos cristãos bolóides é justamente o argumento de que o povo, aquelas pessoas que escreveram o Antigo Testamento, elas tinham uma ideia errônea da realidade, porque não tinham instrumentos. E também, para o que é chamado de cristão bolóide, eu queria que ninguém se ofendesse. Tá? Bolóide é uma maneira de pensar, uma maneira de definir. Podia usar outra palavra, mas ninguém está pretendendo ofender ninguém, não. Tá? Bolóides, sejam bem-vindos e aprendam com quem sabe. Tá bom. É como telescópios. Engraçado, o telescópio, só para você, o bolóide, para você entender, o telescópio, ele apenas aumenta, certo? A capacidade do sentido da visão humana. Não é um novo sentido. Então, se você pegar um telescópio e apontar para o horizonte, você vai poder comprovar, na verdade, que não existe uma curvatura. Naquilo que o seu olho é incapaz de perceber por causa da perspectiva, então isso será suprido, essa deficiência ocular, ou limitação ocular, ela vai ser suprida com o uso de um instrumento, que pode ser uma lente, né, grande angular, uma máquina fotográfica moderna, como esta Nikon P900, ou P900, que temos aqui, né? Que nós utilizamos quando estivemos em alto mar e pudemos comprovar realmente não existir curvatura. Mas, irmão Pedro, alto mar não é tudo na vida, não. Eu sou maluca para fazer umas fotos aqui em Brasília, com essa câmera aí. Você tem que ver o que eu faço aqui só com a minha câmerazinha. Bora fazer umas imagens bacanas em Brasília, com essa câmera aí, tá? Através da simples observação, que é o primeiro requisito para a boa ciência. Ele narra o poder ou a superioridade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas da leitura deste texto, você vai compreender que ele colocou em perspectiva esse plano de Deus com relação a Cristo, ele colocou em uma perspectiva cosmológica, para que os cristãos, os receptores desta carta, tivessem a correta perspectiva da realidade na qual estavam inseridos. Uma realidade cósmica.
A própria Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. E aqui ele tem uma perspectiva escatológica desde o princípio. Vamos ler aqui. Ou será que eu estou enganado? Vamos ler aqui. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, scatos rhemera, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, quer dizer, da própria glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, Deus é pessoal, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, não é a gravidade, tá? O cristão boloide, que sustenta todas as coisas. É a palavra do poder de Deus. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vejam só, a primeira expressão aqui a respeito de posicionamento, podemos dizer assim, geográfico. Nós embaixo e Deus acima, nas alturas. Certo? Não é em nenhuma outra dimensão oriunda aí do entendimento relativístico, do entendimento de diversos multiversos, como nós vemos nas histórias em quadrinho. Viu, cristão boloide? Aquele Homem-Aranha que tem lá, que você viu desenho animado, do multiverso, aquilo é fantasia. Tá certo? Isso aqui, esse vídeo é para cristãos boloides, tá? Estamos tentando aí desfazer a propaganda que está na mente de vocês, ou na mente deles, certo? Porque estão aí totalmente enganados, se achando inteligentes, tendo vergonha da palavra de Deus diante desse mundo caído, né? Da concepção que Deus revela a respeito da própria criação. Ele revelou. Deus revelou, está aqui escrito. Então vamos continuar lendo. Eu prefiro acreditar no autor de Hebreus e não no livro do MEC, tá? Ou nesses homens caídos aí, esses ateus que insistem em afirmar que vivemos nisto aqui, tá? Nesta coisa aqui, mirabolante. Ok. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, Cristo é Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O cetro de equidade, né? Porque esse trema aí caiu. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E vejam só agora. Olhe para cá. Preste atenção na palavra de Deus. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Aqui é uma evidente menção ao Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E também fala da fundação da terra, onde isto aqui tem uma fundação, pessoal.
onde isso tem uma fundação. Quando eu era uma garota, jovenzinha, o meu pai fez a nossa casa. E nós compramos lá o terreno, eles compraram o terreno, mandaram limpar o terreno e chegou a hora de fazer a fundação. Ele já tinha a fundação desenhada com régua no papel, como ia ser, e aquilo em escala, aquela medida foi transferida para o terreno e foi feita a fundação. Foram cavadas valas com uma profundidade que hoje eu avalio em 1 metro. Não tenho ideia se estou certa, mas era em 1 metro. Então, aquilo foi traçado no nível, no cordel, com uma largura que deveria ter lá talvez 40 centímetros, 50 centímetros, que era suficiente para sustentar tijolos. Talvez no máximo 40 centímetros tinha a fundação. Ela contornava toda a área, que seria 8 por 8, e também nos cômodos, ficou desenhados os cômodos. Então, quando você olhava, assim, contemplava aquele quadrado de 8 por 8, você via as fundações, que é a vala cavada, os vergalhões que foram trançados, as colunas que eram elevadas, da altura que seria a casa. As colunas deveriam sustentar uma laje. Então, era muito ferro, pedra, cimento que tinha ali, e também areia e água. Eu que tirava água do poço para toda aquela construção. Então, eu vi muito bem que foi um trabalho insano. Eu era uma garotinha, mas me encheu a mão de calo, porque era puxada a água com corda na roldana. E quando toda aquela fundação ficou pronta e as colunas também ficaram prontas, então eles começaram a colocar os caixotes, eu vou chamar de caixote, os caixotes na posição para formar também a moldura daquela laje, que seria. Então, eu tenho uma noção muito sólida do que é uma fundação. Primeira coisa, em termos de fundação, o meu pai escolheu o terreno. Então, ele ensinou para minha mãe, porque ela que ia comprar o terreno. Ela falou, eu vou sair para procurar o terreno. E ele falou, você quando gostar de algum terreno, você bate o pé no chão. Se o chão esfarelar, não compra, procura outro. Você não vai comprar terreno que o chão esfarela. E logo ela encontrou os terrenos e logo então foi feita a casa. Então ele se preocupou até com a qualidade do solo, porque ele disse, não vou fazer uma casa para cair. E essa casa, eu vi outras pessoas fazerem casa para cair. A casa caiu, quase que matou todo mundo. Casa sem fundação, casa sem amarração, casa sem coluna digna. A casa caiu, casas caem, prédios caem.
prédios de muitos andares caem, matam pessoas. Mas tudo isso está, em primeiro lugar, no terreno, segundo lugar, na fundação, terceiro lugar, no material. E eu estou falando isso porque nós temos essa capacidade de, ao ouvir, formarmos figuras mentais. Então, quando Pedro está explicando sobre fundação, então hoje nós entendemos o que são as colunas da terra, o que são as fundações, os fundamentos. Os fundamentos da terra não são teóricos, como os fundamentos da bola. Os fundamentos da terra plana não são teóricos. A terra plana existe fixada em estruturas, alicerces, fundações e contendo tudo o que é necessário para que haja a vida. Vamos prosseguir ouvindo Pedro? Fundação significa, vamos no dicionário? Aqui está, fundação. Ato ou efeito de fundar, de instituir. No que diz respeito, a construção é a base sobre a qual se constrói um edifício, um alicerce. Então a terra, ela foi fundada, ela foi instituída sobre bases literais que nos fazem entender que ela possui um alicerce decorrente aí justamente dessa construção. O que é totalmente diferenciado, desse entendimento de que estamos boiando e ao mesmo tempo, né, girando, certo? Um edifício ele é construído sob fundamentos e ele tem que permanecer imóvel. Se houver qualquer deambulação num edifício, numa casa, seja lá o que for, né, numa construção qualquer, essa construção vai cair. Então vemos aí bem claro essa ideia, esse entendimento do fundamento da terra. Sobre a questão do terreno, alguém fez uma pergunta numa live, perguntou assim: se Deus existe e se Deus nos ama, por que Ele permite os vulcões matando as pessoas? A pessoa que respondeu, quando eu falo assim, não é porque eu não queira mencionar, é porque eu não sei mesmo. Eu escuto muita coisa, mas se alguém for o dono dessa informação, pode se manifestar. Mas é muito correta, parabéns. Deus não mandou ninguém fazer suas casas em área de vulcões. Pelo contrário, né, eu acrescento aqui agora, muito ao contrário, o Senhor Jesus explicou que a pessoa sábia constrói a sua casa na rocha e a tola constrói a sua casa na areia. O nosso Deus não ia fazer uma terra instável. Ele fez uma terra sólida. Mas como nós convivemos com a água e com o fogo dos vulcões, compete a nós escolhermos o lugar onde vamos construir a nossa casa. Fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos, que é justamente o firmamento que alguns bolóides insistem em interpretar como sendo extensão atmosférica. É porque ele acha que você é estúpido, rapaz. Sobre isso,
tá muito tranquilo de explicar para mim. A atmosfera, ela necessita de uma cobertura que a contenha, porque a tendência é se expandir. Se ela não tiver uma cobertura que a sustente, ela vai embora. São os propagandistas. Eles ficam propalando um monte de mentira para tentar manipular a sua mente. Porque outras coisas decorrem justamente de você pensar que estamos nisto aqui. Certo? Coisas relacionadas ao ensino, ao sistema educacional, coisas relacionadas ao percebimento de dinheiro, certo? Que consiste nesse negócio muito lucrativo, né? Vender essas bolinhas aqui, por exemplo. Tá? Então eu vou parar aqui do comentário e vou deixar o link na descrição deste vídeo. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos pela atenção.